Olá, está começando o ESB Notícias Especial, o primeiro jornal visual da Bahia. Aqui você assiste as principais informações da semana em Vitória da Conquista e região. Familiares e amigos lutam para arrecadar fundos para realizar cirurgia de paciente com cálculo renal. Você vai conhecer o trabalho dos profissionais do mercado de artesanato de Vitória da Conquista. E ainda, confira como foi o baile dos avós na cidade. Estas e outras informações agora no ESB Notícias Especial. Um grupo formado por estudantes, professores e alguns movimentos sociais ocuparam esta semana a reitoria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O ato reivindica um orçamento participativo e luta contra os cortes na educação. A ocupação aconteceu após 3 dias da assembleia que manteve a greve nas universidades baianas. No ato, o movimento docente e o estudantil reivindicaram o orçamento participativo na universidade. Eles pediram clareza na administração dos recursos. É importante registrar que a ADUSB, além de ter uma pauta externa protocolada junto ao governo, ela também tem uma pauta interna protocolada junto à reitoria. Um dos itens dessa pauta interna é o orçamento participativo, a implementação imediata desse orçamento e também os recursos necessários para a permanência estudantil. Então, nós estamos aqui hoje numa ação, num ato construído pelo movimento docente com o movimento discente, reivindicando a qualificação da permanência estudantil, transparência nessa permanência, mas reivindicando essencialmente a implementação imediata, ainda no semestre letivo 2015.1, de um orçamento participativo. Os ocupantes também pediram mais participação dos reitores das universidades nas negociações com o governo do estado. Olha, a ADUSB vem denunciando desde o início do ano essa omissão da reitoria da UESB em relação à crise orçamentária. Na verdade, a crise ela é denunciada pelas ADs, ela é denunciada pelos professores, pelos estudantes, mas até bem pouco tempo o reitor dessa universidade ele não tinha se pronunciado sobre a crise orçamentária. Apenas por pressão do movimento docente, ele acabou se pronunciando por meio de uma moção de apoio ao movimento grevista, inclusive moção essa construída pelo movimento docente, e mais recentemente, eu acho que de forma muito grave, os reitores não se posicionaram sobre a ocupação da Secretaria de Educação do Estado, sobre o fato de professores e estudantes terem sido ameaçados pela Rondesp, pela tropa de choque com a desocupação, e nenhum reitor compareceu a essa ocupação e tampouco falou publicamente sobre a posição do governo Rui Costa. O reitor da UESB disse estar surpreso com a declaração de que houve omissão da sua parte e alegou que todos os reitores apoiam o movimento grevista. Ele disse que sabe das dificuldades dos últimos anos nas universidades com os cortes dos orçamentos e compreende as reivindicações das categorias. Veja bem, o movimento docente ele tem feito um trabalho forte em defesa da categoria docente, em defesa da universidade. Os reitores das 4 universidades estaduais baianas têm demonstrado claramente que essa pauta do movimento também é uma pauta dos reitores. Nós temos trabalhado junto ao governo do estado já de algum tempo, de alguns anos já, demonstrando claramente que o orçamento das universidades estaduais está insuficiente para o crescimento e a qualidade das universidades estaduais. Então, portanto, em momento algum, os reitores deixaram de fazer o seu trabalho, a sua obrigação de buscar continuadamente se esforçar para melhorar as condições de orçamento para o custeio das universidades estaduais baianas. E sobre a possibilidade de construção do orçamento participativo, o reitor alegou que é possível e deverá ser construído em breve. Inclusive, no ato de ocupação da reitoria, os manifestantes apresentaram um termo de compromisso ao reitor em que ficaria firmada a certeza para a implementação da pauta coletiva desse orçamento da universidade. O reitor, porém, assinou um compromisso de análise do documento. Ele alegou que precisaria apresentar o termo ao Conselho Universitário, o CONSUL, para apreciação dos segmentos da universidade. O que apenas eu estou colocando é que eu tenho um conselho superior, que é superior ao gestor da universidade, que é o reitor, e que eu preciso ouvir esse conselho. Quer dizer, se já existe o conselho, já deliberou por uma comissão, para essa comissão estabelecer uma metodologia e essa metodologia ser aprovada pelos conselheiros, como é que isso é andamento
eu aprovo, antes dessa discussão, um compromisso com uma outra metodologia. Então fica um pouco incoerente eu assumir uma posição não atendendo ao Conselho Superior da Universidade. Familiares e amigos estão mobilizados em uma campanha para arrecadar fundos a fim de ajudar Pedro a realizar uma cirurgia de cálculo renal. O paciente não consegue o procedimento pelo SUS e não tem condições de fazer particular. Aproximadamente 1 em cada 200 pessoas apresenta um cálculo renal por ano. Destes, 80% são expelidos espontaneamente, enquanto que os outros 20% necessitam de tratamento. Bem, os cálculos renais é uma doença que normalmente acomete 30% da população, é muito frequente. Tem um fator genético importante, né? Então, quem tem fatores na família, isso pode aumentar a possibilidade de você herdar isso, né? E a localização que o cálculo se encontra vai depender muito do que tipo de dor o paciente possa estar sentindo, né? A grande maioria dos pacientes que têm cálculo renal são assintomáticos, não sentem nada, e no momento que sentem uma dor forte, intensa, aguda, que normalmente impõe o paciente a ir ao hospital. O Pedro tem 63 anos e faz parte desta triste estatística. Há 7 anos ele sofre com esse problema, mas há aproximadamente 9 meses o quadro tem se agravado. Há 7 anos, mais ou menos, a gente vem tratando ele de cálculos renais. E assim, de um ano para cá, ele começou a colocar esses cálculos, só que enganchando. O cálculo fica na uretra, não desce, não sai totalmente. E aí, há 9 meses, eu estou tentando uma cirurgia para ele no SUS, pelo SUS, e não estou conseguindo. Aí me encaminharam para Salvador, que segundo Salvador faria essa cirurgia. Só que assim, eu tenho ido e voltado com ele de ambulância sempre. Aí chego lá, a maioria das vezes, quando eu consigo fazer todos os exames, aí tem uma certa demora em marcar a passagem. Aí quando eu retorno a Salvador, os exames estão vencidos. Eu volto de novo, faço todos os exames de novo. A última vez que eu fui agora, o médico passou todos os exames, inclusive alguns pré-operatórios, que ele quer fazer eu não sei bem como é que alguma coisa para aliviar o problema dele. Só que no momento ele não está precisando de alívio, está precisando fazer a cirurgia, retirar esses cálculos, porque segundo o médico nefrologista dele, já falou que se não é a mão de Deus na vida dele, ele já teria perdido até um rim, por conta desses cálculos estar obstruindo o canal, né? Com o objetivo de arrecadar dinheiro para a cirurgia do Pedro, a família lançou uma campanha na internet. A página se chama Ajude Pedro e contém todas as informações para quem deseja ajudar. Além disso, a família vai estar organizando o festival de sorvetes. E Manuela, que é irmã do Pedro, vai explicar para a gente agora como que vai acontecer esse festival. Esse festival vai acontecer dia 9 de agosto, no domingo próximo. E a gente vai estar fazendo quantidades de sorvete com salada de fruta para poder estar ajudando no arrecadamento desses valores, né? Ok. E em relação ao local, onde é que vai ser aqui mesmo? Vai ser aqui na Santos Dumont, 127, vizinho a Ibamil. De acordo com este urologista, o tratamento correto de pacientes como o Pedro é fundamental para garantir uma melhor qualidade de vida. Um dos fatores é a infecção urinária, é um fator que pode acontecer, levando à perda inclusive do rim por conta de infecção. Obstrução, então o rim pode ser obstruído, quer dizer, o cálculo empatar a saída e a drenagem desse rim, e isso levar a uma questão importante de perda da função do rim, né? E outra questão é sangramento, que também pode acontecer devido à presença do cálculo, e pode romper um vaso e sangrar. Então, o que pode acontecer é desde infecção, dor intensa, aguda, até perda da função do rim. Então, todo paciente com cálculo renal tem indicação de ser avaliado, ser meticulosamente examinado, realizado exames, ultrassom, tomografia, exames laboratoriais para avaliar a sua função renal e se tem infecção ou não, e a partir daí ver se esse paciente vai precisar ser tratado ou não. Sem condições de realizar a cirurgia, que custa entre 10 e 12 mil reais, o apoio dos amigos e daqueles que se disponibilizam a ajudar é a única esperança para Pedro e sua família. Eu gostaria de pedir às pessoas que estiverem me assistindo agora, assim, uma ajuda, né, para que a gente venha conseguir fazer essa cirurgia. O custo é de 7 mil e a gente não tem condições. Então, assim, aquelas pessoas que sentiram no coração, que Deus tocar no coração, que possa estar nos ajudando a tirar Pedro dessa situação.
E a seguir, conheça o trabalho dos profissionais do mercado de artesanato de Vitória da Conquista. Voltamos já!